Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo, onde vamos avaliar aqui o volume 3 dos ônibus do Tex. Acabei de ler esse volume aqui, comecei no ano passado, como quem vê pensa, faz muito tempo, né? E terminei agora e quero estar aqui falando com vocês a respeito das minhas considerações sobre esse volume aqui do ônibus do Tex. Antes de mais nada, quero pedir para você aí aquela inscrição, aquele like, aquele joinha. Se for fazer suas comprinhas, usa os links aí na descrição, vai ajudar bastante. Inclusive, se tiver num bom preço, eu vou pôr link desse volume aqui na descrição aí para você comprar. E você ajuda muito o canal fazendo isso, mas você ajuda muito mais se inscrevendo. Me ajude aí a chegar nos 1000 inscritos, por favor. E vamos lá, vamos falar a respeito desse volume aqui. Então, formato padrão, né, da coleção até agora, volume 3, com 740 páginas. Galera, muito bacana, seguindo aquele padrão, ó, lombada. Ó, deixa eu virar assim, fica mais fácil de ver. Bom, muito bonito esse padrão aqui da Mitos, né, para esse tipo de edição. Eu gosto muito, fitilho, muito bacana. Essa coleção aqui tá ficando primorosa, galera. E aqui nesse volume a gente tem roteiros do Gallepini, né? Aliás, perdão, desenhos do Aurélio Gallepini e roteiros do Gianluigi Bonelli. Então, dupla clássica aí do personagem, né? Os criadores do personagem. E como de costume, resenha aqui desse volume, eu vou falar sobre o que eu achei do volume. Já adianto que é muito bom isso daqui, galera. Isso daqui é tiro certo, tá? É comprar e gostar. Se você gosta do gênero, não tem boca. E acredito que se você também não gosta do gênero, você vai ler Tex e vai se apaixonar. Porque isso daqui é muito bom. Roteiros muito bons. Muito bem amarrado o roteiro. Personagens cativantes. Histórias muito bem feitas, então aqui não tem erro, tá, galera? É muito bom isso daqui. Se você não conhece, recomendo. E se você conhece o personagem, recomendo mais ainda. Mas vamos fazer aquela resenha de praxe aqui do canal. Eu vou falar sobre as histórias que tem aqui, falar um pouco sobre o que acontece em cada história. E vou fazer aquela resenha que vocês já conhecem. Então, Mão Vermelha e muitas outras histórias. Começa com a história Mão Vermelha. Já dá para notar, né, que os desenhos são espetaculares aqui, né? E aí a gente vê aqui o Tex na reserva Navajo e com um filhinho novo, que é o Kit. Para quem não sabe, o Kit Wheeler, ele recebeu esse nome em homenagem ao grande amigo aí do Tex, que é o Kit Carson. E a gente tem aí já nessa primeira história apresentando um menino novinho aqui, que foi aí apresentado como sendo filho do Tex. Já começa acertando uma flecha aí no Carson aí. E ele fala que não errou, que não foi de propósito, é repreendido aqui pelo pai. Mas o Carson chega aqui na aldeia para falar pro Tex sobre alguns problemas que ele está tendo aí para caçar 3 foras da lei que mataram um amigo deles. E aí os Rangers pedem para comunicar o Tex e pedir ajuda dele para caçar esses 3 inimigos que fugiram, foram para o Canadá. Então, saíram dos Estados Unidos aqui, e aí o Tex ele vai atrás desses 3 vilões aí. E ele acaba entrando em um cerco aqui um pouco maior. Ele descobre uma gangue chamada Mão Vermelha, que são alguns índios aí que estão em conjunto com esses brancos e estão atacando aí os fortes e dando muito trabalho aqui no Canadá, tentando alguns motins. Nesse intrincado cerco, né, nessa intrincada história, vamos falar assim, o Tex vai descobrindo algumas coisas, como por exemplo que existe alguns brancos por trás. E vai ficando clara a história à medida que vai se desenrolando aqui, tá?
O Tex então encontra algumas pessoas, o Grosjean, que a princípio é um inimigo, e depois se torna um grande aliado do Tex aqui nas histórias, enquanto ele está aqui no Canadá. E a gente tem um cenário diferente das histórias do Tex aqui nessa história. Normalmente é deserto, né, nas histórias do Tex, aquele clima lá do Velho Oeste. E aqui não, aqui a gente tem florestas, rios, neve, então temos situações diferentes nessa história, muito bacana. E a gente vê aqui uma construção então de uma trama onde existe aqui um complô entre os brancos e os índios achando que está lutando por uma grande causa aqui contra os brancos, mas na verdade os brancos que estão por trás ali incitando, financiando os índios, eles estão querendo, na verdade, dominar um comércio de pele na região. E aí vai se desenrolando essa história e o Tex vai descobrindo coisas a respeito dessa história. E vai aí pegando, né, um por um dos inimigos, até que ele descobre que as pessoas que ele está caçando, que matou lá um amigo dele, tá junto com esse bando. E aí ele começa a caçar cada um deles até conseguir matá-los. É uma história longa, envolve bastante situações, envolve cercos a fortes, né? Para quem não sabe, nas histórias do Tex tem fortes policiais com exército espalhado pelos locais, e esses fortes são grandes construções de madeira, e aí os índios acabam destruindo alguns desses fortes. A gente tem então aqui situações onde o Tex se vê aqui bem encrencado com esses fortes, e aí ele vai desenrolando aqui a história até que ele chega aí próximo a pegar todos os inimigos, né? Aquelas pessoas que mataram os amigos dele, só que o amigo dele, né, na verdade. Só que quando ele tá próximo a pegar essa pessoa, um dos vilões rapta o filho dele, que é o Kit. E aí ele é obrigado aí, esses vilões, eles tentam fazer com que o Tex ele se renda, né, e deixa esses vilões fugir pro México e nunca mais vê-lo, nunca mais se envolver com o Tex. Porém, o Tex fala que não, muito íntegro, né, a favor da lei, mesmo com o filho dele sendo refém. Ele arma ali um esquema junto com o Jack Tigre, que é um índio ali, parceiro do Tex, que veio auxiliar quando descobriu que o filho do Tex foi raptado da aldeia lá indígena onde ele estava. Então a gente vê aí o Tex se envolvendo aí, conseguindo salvar o filho dele aí numa emboscada, e acaba dando tudo certo para ele salvar o filho dele. E aí ele segue, essa história acaba e ele segue junto com o Grosjean para um outro lugar, onde ele acaba se envolvendo com outro grupo aqui, uma história meio que emenda na outra, chamado Bando dos Ursos. Grosjean, então, que era um inimigo, se torna um amigo dele, e esse grupo dos ursos é um grupo de pessoas que agem em uma cidade no Canadá, deixando rastros de urso, como se fossem ursos domesticados que fazem atrocidades, que matam o povo. E o Tex acaba descobrindo que tem alguns espertalhões nessa história aí, tentando se passar medo aqui no povo, como se fosse uma gangue que doméstica, que faz com que os ursos fiquem amestrados. Mas o Tex acaba descobrindo que isso é uma armação. Na verdade, eles vestem sapatos de urso, como se fossem ursos que cometeram os crimes. E ele vai desvendando todo esse mistério aqui junto com o Grosjean, que passa por situações complicadas, quase é pego. O Grosjean é pego como refém. Porém, o Tex consegue aí lidar com esse bando, e o chefe do bando acaba fugindo, indo embora. Esse chefe aqui, ele atacava e roubava dinheiro do povo, né? Grandes carregamentos de dinheiro.
E aí eles fogem no mar e o Tex acaba cruzando com esse cara novamente em um barco, onde o barco acaba sendo rendido por esse... O barco está carregando uma grande quantidade em ouro, e esse inimigo rende o barco, e o Tex está a bordo e acaba lidando com esse inimigo. É claro que tem muito mais coisa aqui envolvendo essa história, mas o que eu posso dizer é que acontece dessa maneira aqui, de uma maneira resumida, né? Falando, e se você ler, você vai ver muito mais detalhes, com certeza. Na sequência, a gente tem aqui uma história bem legal, onde o Tex está ensinando o filho dele, já um pouco maior, depois de frequentar a escola e tudo mais, a atirar. E aí o Tex mostra aqui essas partes, né, do Tex com o filho, ele ensinando o filho a atirar, e aí o Tex tem que sair em uma missão e o Kit acaba não querendo ficar para trás, ele dá seus pulos e acaba indo junto. O Kit Wheeler aqui, no caso, se mostra, na verdade, um filho bem rebelde no início, mas que se mostra muito útil durante as aventuras do Tex. E aí a gente tem aqui, então, o Tex partindo em uma missão junto com o Carson. O Carson que está aí em um desfiladeiro, acuado ali atrás de um assassino. E o Kit acaba indo com o Tex ali para esse desfiladeiro, onde eles encontram algumas pistas, entre elas uma espora que um dos bandidos deixou para trás, feita em $1. E aí eles partem com essa espora atrás do dono dela para uma cidade. Eles conseguem descobrir quem é o dono, e aí começa uma batalha aqui, né, para pegar esse bando aí, né, que atacou ali o Kit. Na verdade, a gente descobre que o Kit ele tá tentando auxiliar a construção de uma ferrovia que vai ligar o México aos Estados Unidos. E é uma série de bandidos aí que quer fazer com que isso não ocorra, que não dê certo isso. O bando dos encapuzados. E aí o Tex acaba começando a lidar com esse povo e ajudando o Kit aí a lidar com esse pessoal que está ali aterrorizando o povo que está construindo essa ferrovia. Então, uma história muito boa, na verdade. A gente tem aí o Tex e o filho dele e o Kit Carson, né, que são os 3 parceiros aí junto com o Jack Tigre, que é o índio, que não participa muito dessas histórias daqui, mas a gente tem esses 3 personagens bem ativos nesse encadernado aqui, né, nesse ônibus. Apesar de ter o Jack Tigre lá na primeira história participando um pouco da história, aqui nas outras histórias a gente tem mais mesmo o Tex, o Carson e o Kit junto. E aqui eles lidam com esse bando e consegue aqui, depois de muita tribulação, desmantelar o bando aí, né? Esse bando que tá por trás desse bando tem alguns figurões que não veem com bons olhos essa construção dessa ferrovia. E aí eles conseguem aqui, com muita dificuldade, dar um jeito nesse bando. É muito boa a história. Kit Carson se mostra muito bom. É uma peça importante aqui, ajuda o Tex. Aliás, o Kit Carson, o Kit Wheeler, né, o filho dele, se mostra muito bom, muito perspicaz, terrível, né, mas muito bom. Ajuda o pai, salva a vida dele várias vezes. E aí a gente tem uma história bem intrincada envolvendo figurões e pessoas tentando assassinar ali o Tex e o povo de várias formas, inclusive envenenando o vinho e pondo o povo para dormir, o Kit salvando a vida deles mais de uma vez. É bem interessante a história, galera, muito boa mesmo. Então vale a pena ver aqui essa história, grande, uma história longa, mas com um desenrolar interessante. Na sequência, a gente tem uma outra história
deixa eu vir aqui um pouquinho mais rápido, onde o Tex acaba encontrando, indo com o Kit, na verdade, em uma viagem tentando mostrar o Oeste para ele, os lugares que o Kit ainda não conhece. E eles interceptam aí uma pessoa que assassina o xerife da cidade de Peku City. E o Tex acaba indo atrás para descobrir quem foi o responsável pela morte e acaba virando até o xerife da cidade, onde ele descobre que existe uma quadrilha ali com um juiz mais um figurão ali da cidade, que é um grande criador de gado e ele quer dominar a cidade de todo jeito. E aí o Tex acaba lidando com esse grupo de pessoas, ele e o filho dele. Aqui o Kit Carson não participa, mas muito legal, várias emboscadas aqui envolvendo o Tex, uma história intrincada, cheia de reviravoltas, um juiz corrupto. A gente tem cenas realmente muito cômicas, mas sempre uma trama muito bem feita. E a gente termina essa história, esse ônibus, com essa história. Inclusive, uma curiosidade, essa história aqui eu já havia lido antes nos encadernados da editora Globo. E aí, lendo agora aqui no ônibus, eu me lembrei dela, né? Eu li, era familiar o que eu estava lendo. Muito boa, galera, muito bem desenhada, vale a pena. Isso daqui é uma coleção que vale ouro. Tomara que a Mitos ela não pare e publique tudo do Tex nesses encadernados, que eu com certeza vou fazer. E aqui no fim tem um texto apresentando o Kit Wheeler, falando sobre a participação do Kit nas histórias, como foi a concepção do personagem, e por aí vai. Mas aqui uma resenha rápida, não tão rápida, né? Mas falando de maneira bem resumida sobre a história. E vale a pena dizer, galera, isso daqui é fantástico. Para quem gosta de uma boa história de quadrinho, com um bom roteiro, roteiros complexos, bons desenhos, fica a dica. Corre atrás disso daqui. Tá esgotado aí o volume 1 deles, volume 2 também, se eu não me engano. Mas pega o 3, o 4, depois quando a Mitos reimprimir o 1 e o 2, corre atrás disso, porque vale a pena. Se você nunca leu o Tex, a hora que você lê, você vai adorar isso daqui, é muito bom. E é isso, galera. Se você ler, deixa aí nos comentários o que você acha, se você pretende pegar essa coleção, se não pretende, se você faz essa coleção. Sempre muito bom trocar uma ideia com vocês. Forte abraço, até mais, fui.